Polícia Federal está investigando uma invasão por hackers ao celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O Ministério informou que Moro atendeu a uma ligação com o mesmo número de celular dele. Alô? Alô? Pronto. Mas queria falar com quem? Moro? Oi? Oi, querido, aqui ligaram aqui. Mas queria falar com quem? Sérgio Moro? Mas é o Sérgio Moro que tá falando. Eu também é Moro. Mas como é que... E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Olá, aqui é a Lana e tá começando mais um Não Pode Tocar. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo Hipólito. Olá, eu não tô animado. É a segunda vez que a gente tenta gravar esse programa, só avisando os ouvintes assim. Na primeira vez eu tava super educado, pô, tava mó animado, bicho. Mas olá, gente perdida, tô aqui. Estamos aqui tentando pela segunda vez gravar esse programa, que a primeira vez deu errado. E, bom, a gente vai tentar agora falar sobre o documentário polêmico Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, lançado pela Netflix no dia 19 de junho de 2019. Como esse é um documentário controverso e que anda gerando as mais diversas opiniões, resolvemos colher alguns depoimentos. Pedimos para que as pessoas contassem um pouco sobre suas impressões, sentimentos e recebemos 7 comentários que serão inseridos no meio aqui da nossa conversa. E agora, bom, eu e Rodrigo vamos fazer alguns comentários curtos, a gente vai tentar ser curto aqui, sobre o que a gente achou do filme, trazer algumas críticas, algumas reflexões, tanto sobre as questões políticas que o filme aborda, quanto a forma fílmica. E para começar, Rodrigo, para quem não tá sabendo ainda do que se trata, nos fale um pouco sobre o que é o filme. Bom, você já falou que é um documentário, e acho que esse é o ponto crucial, assim, que a gente vai debater aqui hoje a respeito da forma fílmica, pelo menos, né? Ele é um documentário que trata sobre os caminhos da recente democracia brasileira, da jovem democracia brasileira, faz um retrospecto entre os anos 60 e a eleição de 2018. E esse retrospecto ele é feito através de algumas imagens de arquivo e da história da família da cineasta Petra Costa. Isso resume basicamente o filme e é o que a gente sabia no momento em que a gente deu o play na Netflix. O que a gente não esperava é que depois que a gente assistiu o filme, que ele tivesse gerado tantas críticas, tantos comentários em tom elevado. Até para começar isso assim, pra gente falar um pouco das nossas impressões, queria chamar aqui o áudio da Joane e depois a gente dizer um pouco de como a gente se sentiu também ao assistir a esse filme. Olá, eu me chamo Joane, trabalho com artes visuais, projeção, videomapping, edição de vídeo. Quando eu recebi aí o convite para falar sobre a minha percepção sobre o documentário Democracia em Vertigem, eu ainda estava na expectativa de conseguir terminar a assistir para poder mandar o áudio. Além, né, das colocações ali, da montagem, da humanização que ela trouxe pro episódio, né, eu pensei bastante nisso. No período do impeachment da Dilma, eu trabalhava num local, eu resido em São Paulo, sou de Vitória, resido em São Paulo. Eu trabalhava num local onde era muito hostil, né? Eu acredito que eu era a única ali que, enfim, tinha uma visão um pouco diferente e eram muitos xingamentos, né? Contra a ex-presidente Dilma e todas aquelas imagens e toda aquela veiculação, assim, bem hostil, né? Tinha briga aqui em São Paulo, o pessoal saindo de vermelho, uma coisa bem, bem intensa. E aí foi, né? Desenvolvendo aí os fatos históricos como a gente conheceu. E eu lembro daquele período eu ficar muito triste, né? De ver, enfim,
assim, de me sentir insegura, né, de expor minha opinião, de falar algo contra. Eu lembro que na época meu chefe chegou assim pra mim, bem, sabe, eu sentada, né, ele chegou assim, bem de cima pra baixo, porque eu sei que você votou na Dilma. E eu fiquei assim, né, em choque com aquilo, né, que eu pensei, caraca, se eu votei, problema é meu. Então era um clima muito hostil e ela trouxe uma humanizada, né? A forma dela colocando, a montagem, né? Trazendo ali a visão dela, da família dela, da história dos pais, né? E também ali dos avós e toda aquela contradição e o tom do documentário. E quando chegou ali na metade, né? Quando foi passando, revivendo ali todo aquele momento do impeachment, das declarações, né, daquele circo. E aí eu não consegui continuar assistindo, gente. Foi realmente ali toda a narrativa trouxe um sentimento muito forte, né? Porque eu confesso pra vocês que eu não acredito assim numa inocência total, né? Eu tenho a sensação de que essa questão da corrupção do Brasil é algo do berço, né, brasileiro. E essa coisa do ser roubado, né, já é uma coisa aí da história brasileira. Então eu acredito que os governos que foram passando presidenciáveis foram, né, ali seguindo o fluxo. Entretanto, quando viram uma oportunidade de retirar, né, o que precisavam, né, tinham ali aquela urgência de retirar, foi montado o golpe e tocaram no vespeiro, né, onde todos eles ali estão envolvidos e em situações muito piores, criaram toda a circunstância para não ocorrer novamente a eleição do Lula. Para mim é muito claro, né, e aí rever o documentário e todo aquele cenário me trouxe muita lembrança daquele momento. E até mesmo, assim, desses questionamentos internos que eu ficava, sabe? Porque eu ficava assim, gente, não é possível, né? Realmente, eu lembro, assim, que eu votei na primeira eleição do Lula, e aí quando saiu a questão do mensalão, eu nunca mais votei. Eu só voltei a votar agora sempre pagava a taxa lá, né? E aí eu, aboli da minha mente. E quando eu comecei a vivenciar toda essa experiência, foi quando eu decidi que eu realmente precisava voltar a me posicionar, né? E aí eu fui às urnas em 2018 para poder fazer a minha parte, não ficar isenta. E infelizmente não foi possível. No momento que eu faço esse áudio, hoje é dia 28 de junho de 2019. E nesse momento, assim, para fazer toda essa trajetória aí, né, da minha sensação sobre esse sentimento, né, de que o país sempre foi assaltado, roubado, e de que os governantes, de certa forma, sabiam disso. E ver, hoje pela manhã, tem aí o professor Marco Antônio Villa e o Paulo Henrique Amorim. Enfim, não são, né, não tô aqui colocando aí, julgando de uma questão de valorizar, assim, né, de trazer aí Enfim, a gente discorda, né, discordo desses jornalistas, mas hoje a live do professor foi censurada. E pra mim é muito louco observar isso, porque eu assisti a live hoje pela manhã, agora à noite, né, pela manhã ele fez uma crítica, né, à questão do nióbio lá, daquele marketing. Jesus, aquele marketing do presidente, e também fez uma crítica ao general Heleno com relação aos 39 quilos de cocaína encontrada no avião, e a live está censurada. E eu acredito que pela acidez do professor, ele fez questão de deixar à mostra a edição. Ele não retirou a live do ar, mas ele retirou o pedaço onde ele fez a crítica, e isso muito me assusta. E eu acredito que o momento que esse documentário foi divulgado aqui no Brasil, né, porque ele já estava aí, né, concorrendo, já tinha ganhado alguns prêmios, então o momento que ele veio aí a sair na Netflix e está à disposição aí de, pelo menos, né, das pessoas que têm acesso à plataforma, foi um momento, assim, muito forte, porque independente, né, da opinião, estava ali naquela época, né, pelo menos assim, se é uma pessoa sensata, né, gente, se não é um robô, se não é um fanático, vem num momento muito forte.
né, onde a gente vê na mídia atual, né, além de toda a burrice que a gente vê do presidente e de toda a equipe, né, toda a instituição presidência da República, vê, né, aí essas censuras, jornalistas sendo mandados embora, sendo trocado, e aí esse documentário vem, né, relembrando aí, montando os passos do golpe, que muitos relutaram, né, não queriam acreditar que era golpe, mas o PT, o problema é o PT, aquela coisa do antipetismo. Eu tô até sem palavras para concluir, não sei se vai dar para usar meu áudio, mas é isso, eu estou realmente não tenho nem muitas condições assim de raciocinar muito sobre a montagem ali, porque tá tudo muito recente aqui no meu sangue, eu não consegui terminar de ver, não sei se eu tô muito passional com a situação, mas juntando aí com todos os sentimentos, com tudo aquilo que eu vi ali, e que eu tinha um medo até de me expressar, de expor, de colocar algumas ideias, e ver todo esse cenário, né? Depois de tudo isso, vem esse documentário que já estava, né, pronto, mas veio esfregar aí na cara de todo mundo o momento atual que estamos vivendo, e é muito triste. Não tem outras palavras para descrever a não ser que é muito triste. Assim como a Joane, eu também fiquei, assim, bem mal assistindo esse documentário, porque tudo isso afeta bastante a gente, né? Eu, principalmente, eu sou muito sensível, eu choro mesmo, choro assistindo qualquer coisa, então eu chorei assistindo esse documentário, acho que não tem como, e é muito triste, é muito frustrante, né? Porque vai mostrar ali essa trajetória de como a gente veio parar nesse buraco que a gente se enfiou nesse 2019 de bolsolixo, né? O filme recebeu muitas críticas, né, como o Rodrigo falou, algumas com um teor um tanto elevado. A gente está desconsiderando aqui as críticas mais à direita, que, obviamente, né, as pessoas que acreditam que não foi golpe, enfim, que PT é reencarnação do demônio, mas recebeu muitas críticas à esquerda, muitas que eu concordo, algumas não. O teor elevado de algumas, assim, realmente me causou um certo estranhamento por causa dessa posição da diretora, mas algumas coisas que, enquanto eu assistia o documentário, eu também percebi, mas que no geral eu gostei bastante, né? Eu realmente, foi um tom de surpresa, mas enfim, a gente vai até comentar um pouco mais essas críticas negativas que o filme recebeu. Enquanto eu assisti, acho que eu embarquei bastante na história, assim, esses questionamentos que a gente vai passar adiante, eu nem imaginava que eles iam acontecer nesse sentido, mas foi inocência da minha parte também, né? No geral, passar pelas imagens de arquivo, passar pelas imagens do arquivo da família, da Petra Costa, não é nem necessariamente isso, assim, que me emociona no filme, embora ouvir o Lula das antigas falar, ver imagens de como que era a movimentação sindicalista em outras épocas e nas primeiras candidaturas do Lula à presidência também, é inevitável que dê um certo arrepio, talvez alguma saudade também, né? Mas o que me causa emoção, e aí é importante explicar que emoção não é só verter lágrimas por tristeza, não é esse tipo de emoção. O que me causa paixão ao assistir o documentário é revisar as minhas memórias de todo esse processo, de todos esses últimos 20 anos, e saber que eu ainda tenho que conviver com as pessoas que apoiaram o golpe de 2016, as pessoas que elas embarcaram em todo esse processo de descrença na nossa democracia, faz com que a gente chegue ao ponto em que a gente está hoje. A gente tem que conviver com essas pessoas do lado de fora, e isso é muito irritante, assim. Para passar por esse processo novamente, ver como foi o processo de impeachment, isso traz memórias muito, muito amargas. E, no meu caso, desperta um sentimento de raiva, quase ódio, e que não pode ser colocado em prática. E até falei em outro programa, né? Não considero que seja positivo a gente se deixar levar, se deixar mover pura e simplesmente pelo ódio, a gente embarcar nesse tipo de micro-relação, não me parece positivo. Então, o filme, nesse sentido, me impactou bastante, né? Não cheguei a chorar tanto quanto a Alana chorou, mas os olhos, eles ficam marejados em alguns momentos, principalmente em perceber quando algumas injustiças aconteciam com um apoio generalizado de boa parte da população e da mídia também, né? E isso sim me deixa triste, perceber como que isso aconteceu e as pessoas se deixaram levar ou foram levadas até um extremo que foi a eleição de 2018.
Como voto o deputado Jean Willis, do PSOL. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Fala aí, gente, eu sou o Rafael de Paula, do expressário.com.br, do Expresso Café, do Acorde Café. E, cara, o Rodrigo pediu pra eu falar quais foram minhas impressões, na verdade, não só impressões, que eu senti ao assistir o filme Democracia em Vertigem. Cara, esse filme, eu já sabia previamente qual seria a temática dele, né? Porque... Temática não, na verdade o lado dele, né? Acho que o termo correto é esse mesmo. Que isso é uma coisa que hoje em dia eu admiro muito em obras. Eu detesto obras que fingem não ter lado, né? Esse aqui, desde que eles divulgaram os trailers, já tava claro qual era o lado dele, qual era o posicionamento dele. Isso é uma coisa que você percebe logo qual vai ser a pegada do documentário, que a pegada vai ser, tipo, entre aspas, pró-PT. Eu boto isso entre aspas, pró-PT, porque eu não entendo que a realidade final é uma narrativa diferente do que aquela. Mas essa é a narrativa colocada pelo PT, independente da gente concordar com ela ou não. No caso, eu concordo, eu imagino que boa parte de vocês também concordam com essa narrativa. Uma coisa que me surpreendeu no documentário, que eu não sabia, talvez algumas pessoas já soubessem, e eu não, e isso me surpreendeu vendo, que é descobrir que o documentário ele ia ser em primeira pessoa, contando o ponto de vista da Petra sobre a história. Isso foi algo, eu achei, no primeiro momento eu achei uma escolha duvidosa, assim, que eu sei, caramba, vai contar pelo ponto de vista dela, mas sei lá, quem é ela? E por que eu deveria me importar como ela, sabe, sentiu, em vez de narrar de uma maneira mais, sei lá, impessoal, né? Só que, na verdade, ao assistir, eu fiquei com a conclusão exata oposta, né? Eu cheguei à conclusão exata oposta. Eu cheguei à conclusão de que aumenta a nossa inserção, né? Uma história contada pelo ponto de vista de alguém que é, entre aspas, desconhecido. Eu imagino que ela tem alguns trabalhos que muitas pessoas conheçam, mas é desconhecida pra mim, eu imagino que pra boa parte do público ela também era desconhecida, então é quase como um anônimo contando uma história pra gente, uma história que a gente viveu, e isso me deu muita força ao documentário, e não só muita força, assim, me deu emoção, na verdade, eu me senti emocionado durante vários momentos, por ter alguns depoimentos delas, coisas que me tocam, né? Ela, por exemplo, ela sempre colocar o ponto de vista das pessoas que tiveram de fato sua vida melhor ao longo dos anos do governo do PT, né? Pessoas que tiveram a vida transformada, né? Pessoas assim que tem lá a pessoa que fala que eu mal sei ler, mas consigo pagar curso de inglês para meus filhos. Isso é uma narrativa forte, né? Isso é uma narrativa poderosa que a gente viu isso acontecer. E sei lá, eu acho que ganhou mais força ainda por ser uma história contada em primeira pessoa. Durante o documentário, eu assisti junto com a Bia, né, que é minha esposa e que grava aqui comigo também. Já gravou, Não Pode Tocar também. E eu conversando com ela, cara, eu cheguei falando assim um ponto que eu acho que é a única crítica que eu acho válida, né? Porque existe ali uma certas lacunas que deixaram de ser contada, que deveria ser abordada com mais força, né? Eu acho que, por exemplo, em 2013, as pessoas elas esquecem, às vezes, da narrativa que elas vão criando, de lembrar que estava, principalmente nas cidades grandes, eu sou do Rio de Janeiro, moro em Niterói, uma cidade do lado do Rio de Janeiro, mas apesar de ter uma cidade de ter pouco menos de 500 mil habitantes, ela tem um comportamento de cidade grande, né? Que ela, territorialmente, ela é muito pequena e ela fica do lado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a vida
pra quem morava numa cidade grande, ela tava muito complicada. Eu lembro que, na época, assim, de negócios, assim, por exemplo, que meus pais fizeram, que eles se mudaram pra Niterói, e aí apartamentos que em 2010 estavam sendo avaliados em 200 mil, em 2013, esses mesmos apartamentos estavam sendo avaliados em 400 mil, né? Ou seja, um valor completamente surreal, principalmente para aonde era o apartamento, do local do apartamento, ou seja, estava tendo áreas que estavam tendo uma inflação gigantesca de serviços básicos, fora até a própria violência, né? Então isso gerou uma indignação nas pessoas, e eu acho que esse motivador, esse foi o principal motor das pessoas em 2013, o que o documentário não abordou. Eu senti que ele não colocou isso dessa maneira. É óbvio que eu quero deixar claro que existe uma distância muito grande entre você sair na rua porque estava puto, porque estava sendo assaltado todo dia, porque o sonho da casa própria estava indo pro saco, porque você, com os preços exorbitantes, né? Você estava passando, às vezes, nós, moradores aqui da cidade grande, a gente demorava 3 horas para ir, 3 horas para voltar pro trabalho, sabe? Esse tipo de coisa deixa as pessoas putas, mas existe um salto enorme que não pode ser negligenciado da pessoa, de você ficar puto com essas coisas e você se tornar um fascista de merda. Se você começou com essa revolta e você se tornou um fascista de merda, você tá errado, assim. E talvez, eu acho que tem que se deixar claro que uma parcela da galera de 2013 se tornou esses fascistas de merdas, outros não se tornaram. Não sei nem qual é o percentual de divisão, assim, da coisa, mas é preciso entender que existe essa diferença, né? Eu vi dessa maneira, e eu acho que o documentário, ele negligencia isso, e ele passa um pouco a ideia de que 2013 as pessoas foram pras ruas por reclamar, por não querer mais um governo de esquerda, né? Eu acho que aconteceu isso também, mas não só. Então eu acho que esse não só que faltou ser explicado. Mas de modo geral, cara, acho que só pra concluir, acho que meu comentário tá até um pouco grande, é que, cara, vale muito a pena ser visto. Eu chorei inúmeras vezes durante o documentário. Na verdade, depois, lembrando do documentário, me senti tocado, me senti muito petista assistindo. Depois, agora que já faz mais de uma semana que assisti, estou menos petista do que era, né? Do que assistindo. E então isso mexeu comigo, cara, e a gente vê o preço que a gente está pagando por conta daquele golpe de 2016, né? Muito complicado. Mas é isso. Então, cara, obrigado pelo convite, Rodrigo, e um abraço. Falou! E esse sentimento que o Rafael comenta que ele teve, de que o tom pessoal que a Petra Costa coloca no documentário, que isso acabou dando mais força, ele sentiu que deu mais força, eu também, assim, eu tenho essa sensação de que ela ter se colocado ali, ter trazido a narrativa da família dela, tudo isso acabou trazendo mais força ainda pro documentário, né? Que você pode começar ali com aquele sentimento de quem é essa pessoa e por que ela tá falando dela, e depois você vê como que ela amarra tudo isso na construção da história. Eu acho que isso é muito interessante, isso é muito rico. E também tem essas questões também que o Rafael colocou, de 2013, por exemplo, que ela não colocou as questões que levaram as pessoas a irem à rua, né? Essa falta de uma análise mais aprofundada, boa parte das críticas negativas giram em torno disso, né? De faltar uma análise mais aprofundada, de faltar uma autocrítica do PT e dessa esquerda liberal, e em parte concordo com parte dessas críticas, em outras não, porque também não cabe tudo que a gente vive uma realidade que é muito complexa, e um filme de 2 horas realmente não dá conta de abarcar. E a intenção da Petra não é fazer um documentário de análise, e principalmente um documentário que seja definitivo. Eu acho que não cabe a ninguém, digamos assim, fazer um documentário definitivo. E a gente tá vivendo ainda esse momento, e outros documentários vão surgir. Inclusive, tem a fala da Glennis, que a gente vai soltar aqui agora, que ela vai comentar sobre a Ana Mullert, que também tá para lançar, parece, um documentário sobre esse momento que a gente vive. Oi, pessoal do Não Pode Tocar. Desculpa, minha voz tá assim hoje, porque eu tô meio resfriada. Aqui é a Glennis, do podcast Mashup.
Também sou editora da revista sobre cinema Verberenas, que a gente conversa sobre cultura audiovisual pela perspectiva de mulheres realizadoras. Não sei muito bem o que falar do Democracia em Vertigem ainda, como eu falei com as outras editoras do Verberenas. Eu ainda estou digerindo, assim, pensando no que eu acho, lendo várias opiniões. Acompanho o cinema da Petra desde o primeiro filme dela, o primeiro longa, né, que é o Helena. Assisti ele na primeira sessão que ele passou lá no Festival de Brasília em 2012. E desde então eu tenho acompanhado a carreira dela. E como ela fez o filme também, boa parte dele, o Democracia em Vertigem, aqui em Brasília. Conheço várias pessoas que trabalharam nele. Eu mesma ajudei um dia na assistência de produção. Então não sei nem se eu deveria estar falando sobre ele. Mas é isso, eu tenho acompanhado o trabalho da Petra. E lembro de ter ficado muito encantada quando eu assisti o Helena pela primeira vez. Gostei muito da perspectiva intimista, poética que ela traz, e estava muito curiosa para ver como ia ser esse filme, né? Porque ele traz questões de macropolítica, né? E eu queria saber, eu estava interessada em como é que ela ia trazer esse olhar dela mais poético para esse filme. Vi muitas pessoas chamando o filme de umbiguista, o que eu discordo, porque o cinema da Petra é pessoal e, como eu falei recentemente no episódio do Mashup, eu acho que existe espaço, assim, pra você falar de si mesmo. Porque quando você fala de si mesmo, você também tá se colocando no mundo, né? Você não tá falando só de si, você tá mostrando de onde você tá vindo. E eu acho isso bastante interessante. Mas no caso desse filme, especificamente, me incomodou um pouco. É algo até que eu li numa crítica da Carol Almeida no site Fora de Quadro, que ela se coloca, mas porque a Petra Costa, né, é uma mulher, é uma herdeira, ela é riquíssima, ela não é só rica, ela é tipo bilionária, né? E uma crítica que ela sofreu muito quando ela fez o Helena foi que isso ficou meio que escondido, assim, ela não colocou isso no filme. Que eu não acho que seja um grande problema em Helena, assim. Mas nesse filme ela traz isso, só que ela não se aprofunda nessa questão. Ela traz isso meio que, eu acho que talvez até por conta das críticas que ela sofreu anteriormente, né, por ela ter omitido esse fato no primeiro filme dela, que é um filme super pessoal. Então nesse filme ela trouxe, mas ela não realmente coloca isso como uma problemática, assim. E aí fico pensando em várias coisas, assim, sobre como a gente fala sobre esses eventos que afetam tantas pessoas e fala de nós mesmos ao mesmo tempo. Outros 2 filmes de diretores brasileiras na mesma época estavam sendo feitos, né? Teve o Processo, da Maria Augusta Ramos, eu acho que o da Ana Mui Laerte também, que ainda vai sair. Ainda são, né, outras mulheres brancas que estão fazendo, então não é uma perspectiva super abrangente, mas já são mais perspectivas que vão ajudar a, de alguma forma, compor esse cenário, que talvez tenha ficado simplificado no filme da Petra, mas assim, eu não sei o quanto também ela tem a responsabilidade de contar uma história definitiva, né? Acho que ninguém tem a responsabilidade de contar uma história definitiva sobre nada, ainda mais de uma história tão complexa quanto essa. Mas ela quis abarcar muita coisa e acabou que ficou superficial em alguns momentos, né? Ela simplificou algumas coisas. Então, é isso. Eu acho que eu não tenho muito uma conclusão ainda sobre o que eu achei do filme. Só várias questões que me interessam, que me movem, assim, a querer conversar e a dialogar. Gostei muito desse texto da Carol Almeida, lá no Fora de Quadro. Acho que ela falou coisas bem pertinentes, bem duras, assim, quanto ao filme, mas que eu acho que trazem pontos interessantes para se debater. Eu acho que é isso, então. Beijo, gente. Assim, quando a gente pensou em gravar esse episódio e coletou os depoimentos, de imediato eu nem tinha imaginado da necessidade de fazer uma crítica dessa forma fílmica, esse termo que a Alana usou na introdução do episódio, e que pode parecer, pra quem tá ouvindo, aquela coisa meio pernalonga de batom, e já deixo aqui o meu incômodo também, que em alguns momentos você precisa falar de certos pontos complexos, assim, se você não puder falar, quando você não puder se dedicar a fazer uma crítica um pouco mais complexa sobre algumas produções culturais, a gente não consegue compreender por que elas foram produzidas daquela maneira também, né? A gente não consegue usufruir de muito do que é apresentado pra gente. Pra mim, esse é o caso aqui que a gente tem com Democracia em Vertigem. Tem uma coisa que a Alana falou logo depois que as primeiras críticas apareceram, que é: as pessoas estão
talvez estejam acostumadas muito com um documentário no estilo BBC, no estilo Discovery Channel, e é a realidade, assim. Na prática, a gente passa a entender o que é documentário popularmente com essa ideia de neutralidade, essa ideia de não existência de um ponto de vista, de uma total imparcialidade de quem produz o documentário, mas isso é uma mentira. Assim. Para quem foi criado aí assistindo DidaVision, a enciclopédia eletrônica, e eu era uma dessas pessoas, você vê aquela voz robótica, aquela voz que não parece um ser humano, que vai te passar informações vindas do além, é um narrador onisciente, onipotente, e que não demonstra para que lado ele vai, de que ponto ele fala. Isso é uma mentira, isso encobre qual é o ponto de vista do documentário. Todo documentário tem um ponto de vista, nenhum documentário tenta abarcar completamente a realidade. Esse documentário ideal, ele não existe. Então eu compreendo a frustração de algumas pessoas que assistiram ao filme e esperavam ver ali representado todos os aspectos da realidade, não viu o seu ponto de vista e falou, nossa, que absurdo essa mulher colocando aqui a sua posição. Quem é ela para falar por todo o Brasil? Ela não tá falando por todo o Brasil. Ela já inicia o documentário dizendo que ela fala por ela. E isso é algo bem honesto de se fazer como documentarista. Quem dera todos os documentaristas fizessem isso dessa maneira. Então talvez seja necessário a gente colocar aqui alguns pontos a partir do que a Glennis nos trouxe que elucide para quem resolveu ouvir esse episódio do que se trata propriamente a forma fílmica desse documentário, quais os métodos que estão por trás deles e por que a gente considera que isso seja muito interessante. Eu quero, assim, ressaltar, assim, que eu acho que tudo bem, assim, você ter essas críticas, por exemplo, ao governo do PT, e muitas das críticas que eu vi realmente fazem muito sentido e concordo com muitas delas. O meu problema foi com as pessoas falando como se ela não deveria... Tipo, o filme se passa a partir da perspectiva do umbigo dela, que quem é ela pra falar isso? E, enfim, como se ela não pudesse se posicionar. E aí, como se um documentário sério sobre política não pudesse ter uma mulher narrando a história dela ali e mesclando com a história da família dela. E aí eu acho que isso não, assim, acho que ela pode e deve fazer isso, porque só ela pode fazer isso nessa posição que ela se coloca, nessa posição que ela está. Existem sim críticas que podem ser feitas, mas a partir de pensando, enfim, uma outra perspectiva. E aí falando desse cinema de arquivo e cinema ensaio, bom, cinema arquivo como, agora entrando no momento Pernalonga de Batom, né? O cinema arquivo, como o nome é meio que autoexplicativo, não é? É esse cinema que vai fazer esse resgate de acervo, de fotografias, de imagens que foram gravadas, não necessariamente pela diretora, não é? Ela tem no documentário imagens que ela gravou, que ela foi ao Congresso, ela foi a Planalto, ela coletou essas imagens das manifestações, mas também tem muitas imagens que ela resgata de imagens da família dela, imagens da época da ditadura, realmente esse arquivo, e esse cinema de arquivo, ele pensa essa construção de memória. Então ela tá ali construindo uma memória, esse resgate desses registros, o que eu quero mostrar aqui desse passado, qual é a memória que eu quero ter desse passado. E aí a Petra Costa é uma mulher branca, de classe média alta, e ela se pontua isso logo no início do documentário, que o que motivou ela a fazer esse documentário é o fato de que dessa classe média que viu o governo democrático da esquerda, a esperança desse governo democrático ruir com um golpe, e aí ela se encontra em vertigem e nauseada, e é essa sensação que vai provocar ela, vai estimulá-la a fazer esse documentário, e ela já inicia com a frase: eu e a democracia temos quase a mesma idade, e eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. E a partir daí ela vai construir essa linha narrativa, e ela dialoga muito com esse cinema ensaio, cinema ensaístico, que é o que a Glennis comenta, né, que são a marca já do cinema dela, do estilo da Petra de fazer filmes, não é? E eu acho que isso não, de forma alguma, é um problema. Ela trazer essa história pessoal e mesclar isso com a história do país, trazendo realmente essa coisa um pouco mais poética, com essa narração em off, eu acho que de forma alguma isso é um problema, acho que isso até enriquece a história. E isso também acontece devido à formação da Petra, porque em uma entrevista ela fala que ela é antropóloga.
formação dela não é do cinema. Então, como antropóloga, ela diz que é muito importante ela entender qual o lugar dela nesse espaço, nesse lugar onde ela tá, que ela se propõe a falar, que ela se propõe a contar, essa história que ela se propõe a contar, qual é o lugar que a Petra se encontra ali, como ela se posiciona ali. Então ela diz que isso é muito importante para ela por causa dessa formação. Se você conhece dados, sabendo que ela é uma antropóloga, eu não posso deixar de comentar que ela praticamente fecha o bingo da autoetnografia nesse documentário. E aí você me pergunta, que é autoetnografia? Não, ninguém perguntou, mas eu vou responder assim mesmo. Porque é esse o momento, é esse o bloco. É o bloco em que você pega a sua taça de vinho, coloca o seu jazz pra tocar e se sente parte vai se auto-intitular acadêmico. Autoetnografia é um método de pesquisa antropológica que ele é nomeado no final da década de 70 e se torna mais comum a partir da década de 1980, e ele vem em contraponto aos métodos antropológicos positivistas, que pressupunham uma separação entre o observador e objeto de estudo, como se observador e objeto de estudo fizessem partes de mundos diferentes. E se você imaginar aquele antropólogo que vai até uma comunidade muito distante das suas construções culturais, vai parecer que ele está realmente num outro mundo e que ele pode observar de forma neutra, de forma separada, o seu objeto de estudo, como se ele não interferisse no seu objeto de estudo. Mas isso cai por terra. Na prática, não tem como você observar algo sem você interferir naquilo que você observa. A autoetnografia ela vem como um método que permite trabalhar com questões que elas fazem parte da própria vida do pesquisador. O pesquisador ou pesquisadora está em um contexto e ele precisa falar sobre aquele contexto. Ele não tem como se colocar de fora daquilo, ele não tem como almejar alguma espécie de neutralidade ou imparcialidade. Aquele contexto atravessa o pesquisador e a pesquisadora e ele precisa de um método para trabalhar. Para quem tiver mais curiosidade ou quiser se aprofundar na autoetnografia, tem um livrinho bem leve de 736 páginas, que é o manual da autoetnografia da Stace Holman Jones, Tony Adams e Caroline Ellis, que vai traçar um pouco do histórico da autoetnografia e trazer alguns desses princípios. E por que eu digo que ela fecha, de certa maneira, o bingo da autoetnografia? Eu vou falar rapidamente aqui para vocês do que está presente nesse manual, como as 5 chaves, os 5 pontos centrais para quem decide trabalhar com essa metodologia de pesquisa. Esses 5 pontos seriam a visibilidade para o si, para o eu. Então o eu é a base dessa pesquisa. A pesquisadora vai partir de si mesmo ou colocar um olhar especial sobre si mesmo para falar do ambiente em que está inserido, o ambiente em que o pesquisador ou pesquisadora está inserido. Assim você consegue tocar em algumas questões que elas são caras para você. Um segundo ponto seria a reflexão, uma reflexividade forte sobre esse próprio eu. Em certo sentido, a autoetnografia pede uma constante autocrítica de quem fala. A pessoa vai criticar a sua própria história, criticar a sua própria construção, criticar o seu próprio local na sociedade. E a Petra ela faz isso também no documentário. No documentário ela tenta compreender qual é o lugar dela dentro daquela família cindida, qual é o lugar dela como herdeira de uma fortuna, qual é o lugar dela como cineasta nesse sentido. Ela tenta o tempo todo ela deixa nítido pra gente, não digo nem tenta, ela consegue fazer uma crítica de si mesma, mostrar quando que ela é inocente, quando que ela falhou, quem é ela para falar isso, ela mesma pergunta, e ela pode perguntar isso nesse caso. Um terceiro ponto, e que é talvez um central, é o engajamento. Um pesquisador ou uma pesquisadora que vá se utilizar de autoetnografia precisa compreender que não é possível pesquisar desse modo sem ser engajado. Se você faz uma reflexão sobre o eu e o seu eu ele é o centro dessa pesquisa, em torno dele se moverão as informações que você vai coletar, você precisa ter consciência de qual é a sua trajetória, você precisa ter consciência de para onde você vai. Você toma sim partido. E qualquer documentarista que disser que não está tomando partido, assim como qualquer historiador ou sociólogo ou artista que disser que não toma partido, ele está enganando o público. Ele sempre toma partido. Ele sempre está engajado com alguma coisa. Ele está indo em alguma direção. E isso precisa estar evidente para quem trabalha com autoetnografia. Um quarto ponto seria a vulnerabilidade. Porque se você passa por esses 3 pontos, é impraticável que você comece a criar barreiras entre aquilo que você vai demonstrar e aquilo que você vai apresentar e quem vai ler ou assistir o material realizado a partir da autoetnografia. Por isso que você precisa deixar evidente a fraqueza
fraqueza, a vulnerabilidade, né? Mas também a força passional. Você precisa produzir algo que, de alguma maneira, ele traga emoções, ele desperte emoções em quem assiste ou quem lê aquele material de pesquisa. E um quinto, último ponto, fechando isso, seria uma rejeição de conclusões. Essa metodologia ela não tem por objetivo, ela não auxilia objetivos de conclusão. Você não tem um fechamento. Você chega ao final e você tem um caminho para continuar a trilhar, você continua com dúvidas sobre aquele caminho. Pesquisas autoetnográficas costumam terminar mais com perguntas, realmente. E isso aí talvez seja um ponto que deixou a galera meio desconfortável, né? Mas peraí, o que esse documentário conclui? Onde é que a gente tá? Ele não conclui nada. Ele te conta a história desses últimos 30 e poucos anos, a história do Brasil desses últimos 30 e poucos anos, a partir do que era possível ser contado com as memórias, com a história de vida da Petra Costa e da família dela. E de que isso serve para você? Questione sua própria memória, questione sua própria construção. Talvez você possa parar e pensar onde é que você estava em cada um desses momentos importantes para a história do país. O que você fez nesses últimos 30 anos? Qual foi o seu papel nessa história da recente democracia brasileira? Um documentário desse pode te instigar a pensar sobre isso. Oi, pessoal do Não Pode Tocar. Aqui quem tá falando é Vivian Paixão, do podcast Língua Livre. Tô aqui com a minha amiga Liliane Machado. Oi, ouvintes. E a gente veio dar nossa opinião, falar um pouquinho do que a gente achou do filme Democracia em Vertigem, documentário que tá na Netflix. Fala, Lili, você primeiro. Eu vou começar falando que eu achei que no frigir dos ovos dá pra fazer uma avaliação positiva do documentário. Não acho que o documentário tenha trazido grandes novidades para quem acompanha a pauta jornalística, o dia a dia da política nacional, para quem tem alguma memória. Mas é sempre bom lembrar também, porque muita gente esquece mesmo, né? E tem gente também que não fez a leitura que a gente está acostumado a fazer. Então, acho que o documentário acaba sendo didático nesse sentido de reapresentar pra gente aquilo que acabou de acontecer. Uhum. Eu não acho justo cobrar do documentário isenção, que tem muita gente fazendo essa crítica, né? É a visão da esquerda. Mas isso abertamente. Sim, abertamente. Inclusive, a opção da Petra Costa por fazer a voz dela ecoar em primeira pessoa e misturar um pouco da história do país com a sua história pessoal, dá essa conotação mesmo de um documentário opiniático. Um documentário pode ser opiniático, o que não pode ser opiniático é um juiz, por exemplo, que não pode tomar partido de um juiz, por exemplo. Né? A cineasta pode tomar partido do que ela quiser. Então, acho que, apesar de talvez ter tratado superficialmente alguns elementos, não ter se aprofundado em elementos importantes para compreender o golpe de 2016. Acho que eu gostei do documentário. Eu estava aqui conversando com o Vivi antes da gente gravar e eu gostei principalmente do documentário porque eu vi um pouquinho antes um outro filme, que não sei se os ouvintes já viram ou se pretendem ver, que está somente nos cinemas e em pouquíssimas salas, que é o Deslembro, um filme, esse é um filme de ficção que fala sobre a questão da ditadura militar de um ponto de vista muito particular, que é de uma menina, filha de uma exilada. E o pai tinha sido morto. Na verdade, ele sumiu durante a ditadura militar. E o peso que essa história de vida trouxe para ela, né? Como filha de exilados. E aí eu fui ver o Democracia em Vertigem, muito contaminada pelo lamento de a gente ter uma democracia tão jovem e estar de novo retornando para tempos tão duros, tão difíceis. E aí talvez eu tenha tido essa ideia, essa visão positiva do documentário, que acho necessário mesmo que, sobretudo aqueles que não acompanham a política, verem, né, pra se situarem um pouquinho mais. Vai lá, Vivian. A Vivian não gostou muito, né, Vivian? Não, eu, na verdade, gostei e não gostei. Eu achei que, cinematograficamente falando, poderia ter sido talvez um pouco mais bem produzido, mas no geral eu achei que foi isso, que passou um resumão, assim, da história recente dos acontecimentos políticos. E, particularmente, eu achei legal de ver a forma como ela retoma, principalmente, os acontecimentos já um pouco mais antigos, assim, do primeiro governo Lula, a primeira eleição do Lula, a reeleição, porque esses foram fatos que eu acompanhei, mas, assim, eu era criança, né? O que não é o meu caso. Eu era, minha adolescência, assim, eu não... o acompanhamento que eu tinha dos acontecimentos políticos no primeiro governo do Lula era algo muito mais
talvez superficial do que hoje, né? Então eu comecei a me interessar um pouco mais por essas questões justamente quando a coisa começou a ficar feia e esse momento de estabilidade que a gente viveu aí na primeira década dos anos 2000 começou a ruir um pouco, né? E é legal pegar e olhar agora em retrospectiva, né? Olhar, ver as filmagens da época. E, de certa forma, eu, na verdade, achei estranho que as pessoas ficaram meio pra baixo vendo o filme. Pra mim foi pelo contrário. Eu também achei eu fiquei até um pouco mais leve depois, porque me passou muito essa ideia de uma coisa, de um movimento cíclico, né? E uma certa esperança de que as coisas, quem sabe, não podem melhorar. Eu acho também que tem uma outra coisa que eu vi as pessoas falando como crítica ao filme, que é retomar a tal da polarização do Brasil de hoje, né? E eu acho que o filme, ele, embora fale realmente faça um recorte histórico na atualidade, na história recente do país, eu acho que o filme fala da história do Brasil, né? De família, de uma oligarquia que em alguns momentos concede um pouquinho de democracia pro povo. E acho que não fala nem só da história deste país, mas da história do capitalismo, né? Dessa. Então acho que também isso é um outro olhar que a gente deve ter pro filme também. Tirar um pouquinho o filme que o filme pode ser simplesmente uma espécie de metonímia desta grande história das sociedades capitalistas, né? Porque é isso. E é um belo trabalho documental. Sim, eu acho também. E assim, acho que a sinceridade em ser um trabalho documental e pessoal, isso é um trunfo do filme. E daí não poder ser criticado como está sendo às vezes por quem não é muito de esquerda, ou por quem, enfim, quem gosta de criticar mesmo. Resumindo, vale a pena. É isso, gente. Essa é a nossa opinião. Nossos 2 dedos de prosa sobre o assunto. Um abraço, beijo, obrigada. Beijo, gente. Eu achei bem interessante esse filme que a Liliane comenta, eu não sabia dele, o Deslembro, que realmente, né, ele dialoga bastante com esse documentário, porque ele também vai fazer essa construção de memória. E assim como a Vivian, eu também era criança, adolescente nos primeiros anos do governo Lula. A minha primeira vez que eu votei foi na Dilma. Nos governos Lula eu ainda não votava. Então é legal, assim, resgatar isso e lembrar de onde a gente estava, não é? Isso é muito interessante, lembrar o nosso lugar, lembrar esses momentos, né? Essas coisas que da minha memória de criança eu não lembrava tão bem. E realmente o filme, ele vai traçar esse fio narrativo, vai tentar organizar os tempos históricos, não é? E coloca lá as primeiras eleições do Lula, a mudança de discurso dele, e aí eu acho que entra muito também o papel da Netflix, que a Petra Costa, ela comentou que a Netflix entrou logo no começo da produção. Ela fez um teaser e mostrou para várias distribuidoras, e a Netflix foi a que propôs, né, a maior visibilidade, tanto nacional quanto internacional. E isso era muito importante para Petra desde o início, principalmente essa visibilidade nacional. Ela queria que fosse amplamente visto no Brasil. E a Netflix esteve presente desde o começo desse processo, dando palpite mesmo. Então, ela fala que foi um processo colaborativo, que eles mandavam cortes para a Netflix e ela retornava com anotações, porque a Netflix queria que tivesse clareza para um espectador internacional, que foi uma das coisas que eu ouvi realmente as pessoas comentando, que parece um filme para gringo ver. E de fato, essa era uma preocupação da Netflix, que fizesse sentido para uma pessoa de fora do Brasil que não acompanhou do jeito que a gente acompanhou tudo o que aconteceu, e tentar explicar de uma forma clara. Ela tenta trazer esse contexto histórico para explicar quem é o Lula, o que é o PT, e aí ela partiu dessas questões de como ela daria esse contexto histórico. Então ela cogita no começo fazer uma narrativa mais objetiva. Ela conta que ela se inspira na Batalha do Chile, do Patricio Guzmán, que é dividido em 3 partes, mas ela disse que isso não tem muito a ver com ela, não é? Como a Glennis comentou, esse filme que ela fala de si mesma, não é? Essa narrativa que ela se coloca nessas narrativas, isso já é uma marca dela nos filmes. Essa narrativa mais fria não tinha muito a ver com ela, então realmente pensar que ela e a democracia tinham quase a mesma idade e a partir daí construir esse fio narrativo foi o que funcionou para ela. E o que ela traz é um material que é muito rico, que é muito importante e que é muito privilegiado, que é reflexo da posição que ela ocupa na sociedade, dessa posição de privilégio dela. Então tem coisas ali que realmente só ela
conseguiria trazer. Eu acho que é muito importante que se tenha isso e que se tenha, de certa forma, esse fio, essa história, essa linha traçada, não é? Pensar esse fio histórico que é a partir de um ponto de vista muito evidenciado, esse fio ele é relevante se a gente for pensar em gerações que elas não vivenciaram aquilo também, né? Tipo de memória de outros tempos a gente vai trazer. E nesse sentido, acho que é interessante a gente comentar a fala do Luca do Introvertendo. Vocês escutam agora. Oi, eu sou o Luca Nolasco, do podcast Introvertendo, e hoje eu assisti o documentário Democracia em Vertigem. Bom, algo que talvez os meus ouvintes saibam é que eu tenho recém-feitos, inclusive, 19 anos. E isso, aliado ao fato de que o documentário trata sobre temas muito recentes, para mim teve um valor muito especial ver esse documentário. Porque, logicamente, ele trata sobre questões que envolvem muitas paixões, mas no meu caso específico, ele também trata sobre algo que eu valorizo muito, que é a percepção sobre política que a pessoa tem. Que independente do espectro que abranja, mas eu vejo como algo muito importante. E no documentário, em um trecho específico, ele denota a importância para alguns pro bem ou pro mal, mas foi um momento de grande notoriedade dos protestos de 2013, em junho de 2013. Lá retrata como uma virada de ponto. No momento ninguém sabia o que estava acontecendo e como uma criança de 13 anos eu também não sabia. Eu me sentia um pouco não representado muitas vezes, por ser... Eu sou uma pessoa de classe média e muitos dos meus colegas, até pela percepção que os pais deles tinham, eram bastante revoltados e energizados na época. Eu não tinha essa percepção e eu até me opunha na visão que os meus colegas tinham. Mas algo que me despertou a atenção vendo o documentário foram as lembranças de como que o momento foi explosivo. Porque, independente do espectro que você adote como seu, o momento foi, sim, de paixões exacerbadas. O que... Bom, hoje se revelou quase como torpe, mas eu acredito que para muita gente foi, pelo menos na época, algo de uma virada para a percepção política da pessoa. E acredito que do país inteiro, inclusive. A maioria das pessoas passou a ter uma percepção do que acontece no Congresso, ou da função que o Congresso exerce, a partir de junho de 2013. Então, sendo bom ou não para a sua visão, foi um momento importante que, vendo o documentário, eu me senti bastante emocionado vendo. Foi algo bastante bonito pra mim. No resultado eu não vou tecer comentários, mas bonito no sentido de que me lembrou o momento em que eu comecei a me interessar sobre saber quais são as engrenagens e quais são as funções delas no país. Gente, 19 aninhos. Eu sou jovem, mas tô me sentindo velha. E realmente, assim, 2013 foi um período de despertar da política, pra política, né? De bastante gente, principalmente essa classe média, que em algum momento, em 2013, vai às ruas, não é? E aí elas vão com esse slogan do Gigante Acordou, e eu me lembro muito bem que eles levantavam a faixa do Gigante Acordou, e parcela das pessoas levavam outra, né, de A Favela Nunca Dormiu, porque a gente tem aí em 2013 vários interesses, enfim, a gente tem uma explosão de coisas e movimentos de pessoas indo à rua e de interesses conflitantes, enfim, é um momento muito dessas emoções exacerbadas. E sempre que a gente toca em 2013, já gera debate, a gente tá sempre voltando a 2013, o que aconteceu ali, né, o Rafael já tinha comentado no áudio lá do começo, que mostrando quanto que é difícil trabalhar com isso, assim, que a gente não pode imaginar que aquilo aconteceu do nada, que teve aquela explosão e 2013 aconteceu. Mas falando de conflito geracional, assim, né, eu acho que o áudio do Luca permite a gente falar sobre isso também, dar esse gancho pra gente. Eu acho importantíssimo colocar no debate sobre 2013 e nas consequências que a gente está vivendo até hoje, alguns pontos que nem sempre eles são abordados, né? Sim, aquilo foi importante para muita gente
gente acordar para o debate político. Os acontecimentos de 2013 foram muito negativos em algum sentido, mas foram importantes para pessoas acordarem para o debate político, principalmente uma geração que ela passou a existir já dentro dos governos petistas e que não conhecia outro tipo de governo. Teve muita gente que até muito recentemente só havia acompanhado o PT no governo. Isso causava uma sensação desagradável também, né? Que impulsionou um pouco aquilo de 2013, fora os problemas que a gente já tinha. Então você imagina você viver a sua vida inteira no governo de um partido, imagina o que isso pode causar. E aí nós que vivemos períodos anteriores e que sabíamos exatamente que tipo de hegemonia que ela existe no Brasil, a gente talvez pudesse ter uma visão distinta sobre 2013 e naquele momento, inclusive, né? Talvez a gente tenha percebido que aquilo ia para um caminho que não fosse tão interessante. E isso eu entendo como um lucro do documentário também. O documentário consegue demonstrar pra gente que, olha, mesmo quem até pouco tempo só havia vivido um governo do PT, e isso poderia soar muito estranho. Sério, que na minha vida eu nunca tive um outro governante que não fosse de outro partido. Isso vai soar estranho, mas se você pega esse retrospecto, faz esse fio narrativo, você percebe que talvez você tenha sido governado por alguns interesses a sua vida inteira, e os seus pais também, e os seus avós também. E olha que curioso, não era o PT, não era. Esses interesses, eles estavam aí, eles continuaram a guiar os governos petistas, os governos anteriores, e eles estão, de certa maneira, aqui até hoje. Olá pessoal, eu sou a Nona do NonaCast, e as principais memórias que eu tive, né, que eu recordei, na verdade, enquanto eu assistia Democracia em Vertigem, foi quando um parente meu virou pra mim, eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade, mais ou menos, e disse que eu iria crescer, virar policial e matar muitos comunistas, matar muitos petistas. Naquela idade, a gente não tem muito bem uma condução política na família, tanto que se você demonstrar alguma coisa que desvia dessa conduta moral burguesa, né, você já é reprimido. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, eu não tinha me situado, e eu vi naqueles rostos das manifestações que aparecia em Democracia em Vertigem, eu vi o rosto desse meu parente. Eu vi ele exatamente caminhando naquelas ruas, dizendo que iríamos matar comunistas e que a população brasileira iria matar comunistas, etc. Vindo, obviamente, de uma família anti-esquerda, anti-PT, anti-comunismo, anti-mamadeira de piroca, né? Aquele delírio coletivo. Você assiste Democracia em Vertigem, você vê realmente que a democracia, ela na verdade ela não foi um sonho, porque a gente não sente que ela existiu. Ou se ela existiu, foi para poucos. Eu não consigo ver a democracia em prática, eu não consigo ver praxis, eu não consigo ver teoria. Eu vejo leis, eu vejo um Estado, eu vejo uma democracia burguesa, uma democracia não igualitária. E crescer a partir dessa família que tem em suas raízes o anti-esquerdismo, o antipetismo, ter sido incentivada a matar pessoas que pensassem o contrário de mim, já pegando um pouco do punitivismo, né? Ter tudo isso nas minhas mãos, ter tudo isso nas minhas costas, na verdade, poderia muito bem ter restrito a minha vontade de entender política, de seguir o caminho da despolitização. E Democracia em Vertigem traz isso, que a despolitização, ela aconteceu. E ela pode acontecer de todas as formas, com crianças desde pequenas. Então, os rostos que ali estavam, os rostos que ali eu vi, era um parente, era uma pessoa que acreditava que Manuela Dávila estava com a camiseta Jesus a travesti, e mesmo se fosse, meu querido, por favor, pessoas que acreditam em mamadeira de piroca, que acreditam em tudo isso, porque são pessoas que são filhotes de despolitização. São pessoas que tentaram praticar o mesmo comigo. E eu não vou dizer que eu sou uma pessoa abençoada, que sou uma pessoa totalmente diferente daquelas que estavam na manifestação e tudo mais. Eu não sou abençoada, eu procurei conhecimento, eu fui atrás, eu questionava. E nem todo mundo é ensinado a questionar, nem todo mundo vai atrás. E a minha educação escolar de um professor específico me incentivou a procurar essa ajuda política em outros ramos que não fosse de uma política ou de um sistema punitivista que queria que eu realmente matasse. Então, Democracia em Vertigem me trouxe muitas memórias
de um parente falando que eu deveria matar comunistas, até um professor que realmente me ajudou muito, principalmente nessa questão do antipetismo, do punitivismo e de toda a análise de uma conjuntura, de um Estado com uma democracia burguesa, porque não sei se ela realmente já existiu. Se ela existiu, foi para poucos. Se ela um dia irá existir, não deverá ser, de forma alguma, na minha opinião, uma democracia burguesa. E como a Bruna colocou no áudio dela, que vocês ouviram agora, né? 2013 ele também foi reflexo desse processo de despolitização que a gente viveu, não é? Aí eu realmente coloco como um dos problemas do filme, que é colocar 2013 como um acidente, como se realmente, de repente, as pessoas foram pra rua, de repente o tecido social se rompeu, e não explicar exatamente por que aquelas pessoas estavam ali. Não foi um acidente, não foi, de repente, todo mundo resolveu sair pra rua e pedir intervenção militar, e enfim. 2013 é um processo bem complexo, que é dividido em vários momentos, né? Que é um movimento que começa com passe livre, uma demanda estudantil, e depois tem a repressão policial muito forte, e aí isso cresce e começa a ter outras reivindicações, como o fim da polícia militar, e depois começam a entrar realmente esses movimentos de direita, e vai se desorganizando e virando aquela loucura, para no final já ter gente pedindo intervenção militar, e enfim, aquilo virou o que a gente viu que virou, né? Uma loucura. E aí eu acho que é realmente um documentário peca nesse sentido, mas não é nem... É pelo fato realmente da Petra representar essa esquerda que parece não perceber também, parece não reconhecer qual foi o seu papel nesse processo, nesse vácuo, não é? Nesse vácuo despolitizado. O que aconteceu ali, nesses anos de governo PT, para realmente a esquerda perder esse envolvimento com os movimentos sociais, né? Não dialogar mais com o povo. Então, essa esquerda hegemônica representada pelo PT, ela não consegue mais dialogar com os anseios do povo. Então, o que acontece ali, exatamente o que aconteceu, eu acho que o documentário realmente perde nesse sentido. Falta isso. Eu vou reclamar das pessoas que reclamam disso, assim, mas da primeira gravação que a gente fez do episódio, eu fui muito mais incisivo, mais extenso, e a Alana até teve que me corrigir, porque eu cometi alguns equívocos ao reclamar dos pedidos de autocrítica da esquerda, mas eu vou manter o meu incômodo com isso. Eu sinto vontade de estapear a cara toda vez que eu escuto alguém falar na minha frente: a esquerda tem que fazer uma autocrítica, e a pessoa não tá pedindo uma autocrítica da esquerda, ela tá pedindo pura e simplesmente que o PT acabe. Ela tá pedindo que o PT diga: olha, nós fomos corruptos e a gente vai cancelar aqui agora a inscrição do partido, o partido não existe mais. Esse é o pedido, porque mesmo o PT já fez essa autocrítica, já admitiu os seus erros. Agora você vai pedir autocrítica da esquerda? Isso me soa estranho, porque parece pressupor que nesses 16 anos de governo do PT, nós tivemos realmente um projeto de governo de esquerdas, e isso não aconteceu. Isso é um equívoco. O PT é sim um partido muito complexo, muito variado, e que está dentro do espectro das esquerdas. No entanto, o projeto de governo que elegeu o PT em 2002 e que foi construído entre 2002 e 2016 não foi um projeto que priorizava pautas de esquerda. Não foi. Foi um projeto que priorizava pautas liberais e neoliberais. Essa é a verdade. Então, se você quer pedir uma autocrítica, vai pedir uma autocrítica da direita, porque esses projetos são da direita. Quem cometeu todos esses equívocos aí foi um projeto de governo da direita. Os aspectos de esquerda que eles estariam presentes dentro do governo do PT é aqueles que a gente sempre cobrou e nunca vieram. É aqueles que saíram já para a candidatura de 2002. É quando a gente parou de falar de reforma agrária. É quando a gente parou de falar de reforma penitenciária. É quando a gente não considerou que tipo de reforma política a gente ia fazer. Então, não, a gente não teve um governo voltado para a esquerda durante esses 16 anos. Por mais que o PT se afirme e seja um partido de esquerda, o projeto de governo não foi assim. Então, não me venha pedir autocrítica de esquerda. Pega a sua autocrítica de esquerda e vai mirar em outra pessoa, porque não é isso que você está querendo. A essa altura do campeonato, eu realmente acredito que certas figuras continuam a exigir autocrítica de esquerda, elas fazem parte de um projeto de criminalização das esquerdas e que querem que o PT acabe como partido. Então a gente não vai ter o partido de esquerda mais potente e com uma máquina eleitoral muito forte.
esse partido desaparece e sobra o que pra gente? Os partidos de esquerda, os mais variados e pequenos, que eles não vão dar conta de colocar nenhum projeto de governo maior em prática. Então eu desconfio muito de quem mantém esse pedido de autocrítica e eu realmente acredito que a maioria das pessoas que pedem, continuam a insistir nesse pedido de autocrítica, elas têm um interesse muito maléfico, um interesse maligno por trás. Muito ódio no coração. Mas o ponto que o documentário coloca e que eu acho que é importantíssimo, que eu acho que é isso, apesar dela não citar o nome capitalismo, apesar dela não falar que o que nós temos é uma democracia burguesa, ela acaba colocando isso quando ela põe que, na verdade, quem manda no país são as grandes empresas, são as famílias, da qual ela também é herdeira, não é? Ela é neta dos fundadores de uma grande empreiteira, a Andrade Gutierrez. E ela coloca que o Brasil, ele é comandado por essas oligarquias enfim, há muito tempo. Então, não interessa se o governo é democrático ou se é uma ditadura militar. Quem manda as cartas ainda continua sendo esse grupo de pessoas muito ricas, não é? Esse 1% da população. Apesar dela não citar esses nomes, ela coloca isso. Ela coloca essas oligarquias e realmente, assim, o que a gente teve, o que a gente tem é uma democracia burguesa. É uma democracia que não é para todo mundo. Para fazer minha conclusão aqui, uma última fala, já que a minha fala anterior ela foi repleta de ódio, mantenha o ódio também, não muito, não se deixe dominar pelo ódio, mas faça uso dele quando necessário. Mas, como uma última fala, eu queria mais convidar quem assistiu esse filme ou quem ainda vai assistir a pensar um pouco sobre a organização das suas próprias memórias. Como você organiza suas memórias? Como você organiza a sua autobiografia? Quando você se lembra dos momentos mais importantes da sua vida, esses momentos eles estão conectados com o que acontecia à sua volta? O que estava acontecendo naquele momento com as outras pessoas? Pense na sua vida pessoal. Pense nas coisas que elas impactaram a construção da sua personalidade. Onde você estava naquele momento? O que você fazia, com quem você se relacionava, como era o seu pensamento naquela época, que ideias que você defendia ou não defendia. Acho que essa é uma oportunidade para a gente tentar ter um pouco mais de consciência de qual é em que minúsculo ponto nós nos encontramos nessa jovem democracia que ela começa a passar por altas aventuras, poucas e boas, grandes confusões nesse final de década. E aí, para concluir, eu queria falar do livro da Sabrina Fernandes, que ela lançou agora, o Sintomas Mórbidos, a Encruzilhada da Esquerda. Eu não sei se vocês que estão ouvindo já conhecem a Sabrina, eu já falei dela aqui algumas vezes, porque grande fã. Mas ela vai realmente fazer uma análise desse momento que a gente vive, que é a encruzilhada da esquerda, não é? O que a gente faz. E Os Sintomas Mórbidos é um título que é baseado numa fala do Gramsci, que ele fala quando o velho morre e o novo não consegue nascer. E aí é nesse momento que surgem esses sintomas mórbidos, não é? E é isso que a gente está vivendo. E aí o filme, ele é extremamente melancólico, ele vai realmente trazer essa tristeza. O que eu acredito, assim, que a gente tem que pegar essa melancolia e não ficar remoendo essa tristeza e essa melancolia, e realmente pensar nesse futuro que a gente quer construir a partir desse passado, dessas memórias que a gente tem, o que a gente vai fazer com isso. E a gente vive, não é? A gente teve essa explosão de acontecimentos, essa explosão de energia, e a gente precisa canalizar isso, a gente precisa conseguir organizar toda essa energia e esse sentimento de tristeza e revolta para poder conseguir pensar e construir o futuro que a gente quer. Não pensar que as coisas são desse jeito, que é assim, que a democracia burguesa é assim que funciona e esse é o Estado Democrático de Direito e é isso aí, a gente tem que aceitar. Acho que não, assim, a gente tem que realmente pensar como que a gente consegue superar isso. Acho que esse é um momento importante pra gente pensar e se organizar nesse sentido. Não tem rap game, quero money game, concorrência treme, mas só quero cofre. É insano ver, não tem plano B, porra, o plano B deve ser a morte. Isso é ego trip, essa é minha trip, foda-se, eu já tive o ego frágil. De onde venho é superação, como se fosse um cego ágil. Estão se jogando na área, ei, querendo ganhar esse jogo fácil. Depois eles perdem o pênalti, ei, chamo vocês de Roberto Baggio. Teu som tá sinistro de ruim, nego. Nem eu sou o grave, por isso que esse teu recalque é sem fim. Porra, só bate na trave.
e o flow. Não é só hype, negou. São vários dias sem falta no estúdio, estudo e nem tudo cura essa dor. Plantamos raízes reais desse show, depois nós matamos esse lenhador. Esses caras me apunhalaram nas costas e agora vou ter que provar meu ardor. Foda-se, lave mais da minha mão nesse pão e circo, buscando a ciência pra poder honrar a alma de Chico. Nem uma lágrima mais, nem uma lágrima mais. Livros de Max e cordão de ouro, como ele está rico. Lave mais da minha mão nesse pão e circo. E é com esse sentimento aí de revolta que a gente encerra o Não Pode Tocar de hoje. Eu quero aqui agradecer profundamente a todo mundo que separou aí uns minutinhos da semana para mandar um áudio pra gente. A Joane Caroline, Glenis Cardoso, Rafael de Paula, Luca Nolasco, a Bruna Nonato, Vivian Paixão e Liliane Machado. A gente vai deixar os podcasts linkados aqui no post e a gente realmente fica muito agradecido. Muito obrigada. Se você gostou do episódio, não deixe de nos avaliar no iTunes ou no seu agregador de podcasts, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E espalhe a palavra do podcast, divulgue por aí para os seus amigos, no grupo de Zap Zap, no Telegram. A gente não ganha nada para fazer isso daqui, então esses seus comentários, as suas avaliações, isso é quase como se fosse um pagamento, uma recompensa, né? Por isso que a gente faz aqui, a gente não fica muito feliz. E se por acaso vocês puderem contribuir com um troquinho pra gente, a gente tem no PicPay uma categoria de R$5 para quem puder contribuir, a gente realmente vai ficar muito feliz. E se você gostou, tiver um comentário, sugestão ou reclamação, fala com a gente. Manda um e-mail para o nampodetocar@gmail.com ou também pode falar com a gente pelas redes. Tem um Twitter oficial, que é o do Tiwi, o @nampodetocar, também no Instagram, e tem os nossos perfis pessoais que estarão todos linkados também aqui no post. Acesse também o site notamanuscrita.com, que lá, além dos nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Valeu, tchau! Falou! Nesse pão e circo, buscando a ciência pra poder honrar a alma de Chico. Nem uma lágrima mais, nem uma lágrima mais. Livros de Max e cordão de ouro, como ele está rico. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal.